Existe uma verdade que para muitos é um sussurro inquietante no silêncio da noite, uma sombra persistente que acompanha cada oração e cada tentativa de se aproximar do sagrado. É a pergunta que desafia a própria fundação da fé de um seguidor de Cristo, capaz de gerar uma crise existencial profunda. Por que o Espírito Santo teria eleito alguém, especialmente quando essa mesma alma se vê tropeçando e pecando, dia após dia, em suas falhas mais íntimas? Essa não é uma questão de mera curiosidade teológica. É a dor crua de um coração que anseia por pureza, mas se debate com a realidade de sua própria imperfeição, sentindo-se, por vezes, um impostor na presença da santidade divina. A mente humana, em sua lógica finita e muitas vezes condenatória, rapidamente estabelece um paradoxo insuportável. Como pode o Deus Santo, que abomina o pecado, ter escolhido e selado com seu espírito alguém que constantemente se desvia, que cede às tentações, que falha em cumprir os mais altos padrões de retidão? A acusação interna é implacável. Se o Espírito Santo vive na pessoa, por que ela continua a cair nos mesmos erros? Por que a luta ainda é tão intensa? Será que a eleição foi um engano? Será que, no fundo, essa caminhada de fé não passa de uma autoilusão, uma fachada para uma espiritualidade que não é genuína? Essas indagações corroem a confiança, obscurecem a visão da graça e ameaçam aniquilar a certeza do amor de Deus, lançando o indivíduo em um abismo de culpa e vergonha que parece não ter fim. A fraqueza humana é um tema universal, uma condição inerente à experiência terrena após a queda. Ninguém está imune à influência do pecado remanescente, à carne que clama por satisfação própria, aos enganos do mundo e às investidas do adversário que incessantemente busca minar a fé. Mesmo aqueles que entregaram suas vidas a Cristo, que experimentaram a regeneração e receberam o Espírito Santo, continuam a travar uma batalha diária, incessante, contra as tendências pecaminosas que residem profundamente na natureza decaída. Essa batalha não é um sinal de que a eleição falhou ou que o Espírito Santo se arrependeu de sua escolha. Pelo contrário, é a própria evidência da vida espiritual. Pois somente quem foi vivificado pelo Espírito é capaz de discernir a santidade de Deus e sentir a dor de sua própria impureza, desejando ardentemente a transformação que o mundo jamais poderá oferecer. Um desejo que se manifesta no lamento sincero pela própria incapacidade. Muitas almas carregam um fardo pesado de desilusão consigo mesmas, projetando nas suas repetidas quedas a sombra de um Deus que supostamente se arrepende de tê-las chamado. Imagina-se um Criador que, ao observar as imperfeições e as falhas persistentes, suspira em desapontamento, questionando a sabedoria de sua própria eleição, como se ele pudesse ser surpreendido pela realidade da condição humana. Essa visão, porém, distorce profundamente a natureza de Deus e a essência da sua graça. O Evangelho não é a história de homens e mulheres perfeitos que alcançaram a santidade e, por isso, foram dignos da eleição divina, como se houvesse uma balança de méritos para ser preenchida. É, antes, a narrativa de um Deus perfeitamente santo que, em sua soberana e incompreensível misericórdia, escolheu pecadores imperfeitos para serem seus, não por seus méritos ou por um futuro sem falhas, mas por sua própria vontade, para a manifestação inquestionável de sua glória e a exibição de seu amor incondicional. A eleição do Espírito Santo não é um prêmio concedido aos virtuosos ou uma recompensa para aqueles que conseguem manter um registro de impecabilidade em sua jornada terrestre. Se fosse assim, nenhum ser humano jamais seria eleito, pois a palavra é clara ao afirmar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23.
uma verdade que confronta a presunção humana de qualquer tipo de autossuficiência moral. A escolha divina, antes de qualquer ato humano, antes mesmo da fundação do mundo, está fundamentada em um amor que transcende a lógica e uma soberania que desafia a compreensão mais profunda da mente finita. É um ato de pura graça, um dom imerecido que revela não a perfeição do eleito, mas a perfeição do eleitor em seu infinito amor e sabedoria. E é neste ponto que a perspectiva começa a se reverter radicalmente. Não se trata de quanto o indivíduo merece, mas de quão abundante, ilimitada e transbordante é a graça do Pai. A verdade é que a eleição é um mistério profundo, um aspecto da natureza divina que revela a profundidade do amor e da soberania de Deus em sua gestão do universo e da humanidade. Quando a palavra afirma que fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, Efésios 1:4, ela não está declarando que Deus escolheu pessoas que já eram santas ou que seriam perfeitas por seus próprios esforços, como se houvesse uma capacidade inerente que o atraísse. Ao contrário, está afirmando que a escolha divina precede a própria existência humana e que o propósito dessa escolha é precisamente a transformação para a santidade, um processo que ele inicia e completa. O Espírito Santo não elege pessoas porque são perfeitas, mas para torná-las como Cristo, moldando-as pacientemente à imagem do Filho. A eleição é a causa, a força motriz, não a consequência da santificação. É a manifestação do desejo ardente do Pai de ter filhos que o amem e sirvam, moldados à imagem de seu Filho amado, para a sua glória eterna. Antes de continuarmos, eu quero fazer um pequeno convite. Se essa mensagem já falou ao seu coração e você acredita que mesmo em meio às suas falhas, a graça de Deus continua sustentando a sua vida, escreva nos comentários esta frase: a graça de Deus me sustenta. Esse não é apenas um comentário, é uma declaração pública de fé, um lembrete para o seu próprio coração de que Deus não abandona aqueles que confiam nele. Além disso, o seu comentário pode alcançar alguém que está lutando contra a culpa, o desânimo ou o sentimento de que não é digno do amor de Deus. Talvez essa pessoa leia a sua declaração e encontre a esperança de que precisava para continuar. A pergunta: por que o Espírito Santo elegeu você, mesmo você pecando todos os dias? Pressupõe que a eleição estaria condicionada à ausência de pecado ou a uma performance humana impecável, perfeita e sem falhas. Como se a salvação fosse uma questão de méritos acumulados. Essa é uma armadilha sutil que desvia o foco da graça soberana de Deus para o mérito humano, do poder ilimitado de Deus para a fraqueza intrínseca da natureza caída. A eleição é um ato divino que revela a magnanimidade do Criador, sua paciência e seu amor inabalável. Ele não elege aqueles que já estão livres da mancha do pecado, pois estes não existem, mas aqueles que ele mesmo decide libertar e purificar, através do sacrifício de Cristo e da obra contínua do Espírito Santo. É uma obra que começa na eternidade passada e se manifesta no tempo, culminando na glorificação final, onde todo vestígio de pecado será, enfim, removido, e a pessoa será feita perfeita em sua presença. É crucial entender que a presença do pecado na vida de um cristão, embora seja uma realidade dolorosa e uma luta constante que causa angústia, não invalida a eleição do Espírito Santo. Pelo contrário, a eleição é precisamente o fundamento sobre o qual a santificação acontece e se desenvolve. Se o Espírito Santo não tivesse escolhido e habitado no crente, não haveria sequer a percepção do pecado como ofensa a um Deus santo, nem o desejo de se arrepender e mudar, pois a mente carnal não discerne as coisas do Espírito.
A própria dor e o desconforto que o pecado causa em um coração regenerado são evidências irrefutáveis da presença do Espírito, que gera uma sensibilidade moral e uma fome por justiça que o mundo, em sua cegueira espiritual, não conhece. A luta contra o pecado não é um sinal de que a eleição é falsa, mas sim de que a nova natureza, operada pelo Espírito, está ativa e em conflito constante com a velha natureza, a carne. A batalha espiritual é um testemunho da vida interior, da verdade de que algo novo e divino foi implantado na alma. Almas que nunca foram vivificadas pelo Espírito não se angustiam com o pecado em si mesmas. Elas podem lamentar as consequências externas ou a exposição pública, mas não a ofensa intrínseca contra um Deus amoroso e santo, cuja santidade é a sua essência. O cristão, por outro lado, sente o peso, a tristeza, o arrependimento genuíno que o Espírito Santo inspira. Um arrependimento que leva à mudança e ao desejo de agradar a Deus. Essa consciência é um dom, uma ferramenta divina que o Espírito usa para guiar o crente ao arrependimento sincero, à confissão humilde e, finalmente, à restauração plena da comunhão com o Criador. A graça de Deus não elimina instantaneamente a capacidade de pecar. Ela fornece o poder para resistir, o consolo para se arrepender e a promessa de perdão contínuo, uma fonte inesgotável de misericórdia. Muitas vezes, a visão distorcida que se tem da eleição leva à autoconfiança exagerada ou, no outro extremo, à desesperança paralisante. Ambas são perigosas e desviam o crente do caminho da verdadeira fé. Aquele que crê que a eleição o isenta de qualquer esforço moral ou disciplina espiritual cai na presunção, transformando a graça em libertinagem. Aquele que se sente totalmente desqualificado e condenado por suas falhas, mesmo após o arrependimento sincero, mergulha no desespero, duvidando da bondade e do poder de Deus. Verdade, como sempre, reside na dependência equilibrada da graça soberana de Deus e da responsabilidade humana em cooperar ativamente com o Espírito Santo, buscando a santidade em todo o tempo. A eleição não é uma licença para pecar, mas um chamado à santidade, um processo no qual o Espírito capacita o crente a lutar e a vencer gradualmente, dia após dia, com vitórias cada vez mais consistentes. A jornada de santificação é um processo contínuo, não um evento único e instantâneo que acontece de uma vez por todas. O Espírito Santo, que elegeu a pessoa antes mesmo de sua concepção, é o mesmo que agora habita nela, operando uma transformação que durará por toda a vida terrena, até o dia em que o crente será aperfeiçoado na glória. Essa transformação não é imediata e perfeita, ela se desenrola através de vitórias e derrotas, de arrependimentos e renovações, de crescimento e amadurecimento espiritual que moldam o caráter. Cada falha se torna uma oportunidade para aprender mais sobre a fidelidade de Deus e a suficiência inesgotável de sua graça. Cada arrependimento sincero aprofunda a dependência do Espírito e a apreciação cada vez maior pelo sacrifício incomparável de Cristo na cruz. A eleição do Espírito Santo é uma promessa inabalável de que Deus completará a boa obra que começou na vida de seus escolhidos. Não é um contrato condicional que pode ser rescindido por cada deslize, por cada erro humano. É um selo inquebrantável, uma garantia da fidelidade divina, que assegura que, apesar das fraquezas humanas e das lutas diárias, o propósito de Deus para a vida do eleito prevalecerá inquestionavelmente. É o Espírito Santo quem sela o crente para o dia da redenção, conforme descrito em Efésios 4:30. Esse selo não é apagado pelos pecados momentâneos, mas é uma marca da posse divina, uma garantia de que o crente pertence a Deus e será preservado por Ele até o fim, seguro em suas mãos poderosas.
É neste ponto que a profundidade da graça divina se revela em toda a sua glória, dissipando as sombras da dúvida e da condenação. A eleição não depende da força do crente, que é inerentemente limitada, mas do poder ilimitado de Deus, que é infinito e soberano. A perseverança na fé não é apenas um resultado do esforço humano, mas primordialmente da fidelidade do Espírito que habita no crente, sustentando-o e capacitando-o. Quando a alma se sente esmagada pelo peso de seus próprios fracassos, questionando se a eleição divina ainda se mantém, é fundamental lembrar que a graça de Deus é maior que qualquer pecado confessado. Sim, cada pecado é grave e ofende a Deus, mas o sacrifício de Cristo é infinitamente maior e capaz de cobrir toda e qualquer transgressão para aqueles que se arrependem e creem com sinceridade de coração. O Espírito Santo não abandona seus eleitos por causa de suas fraquezas, mas os sustenta por meio delas, transformando as quedas em degraus para uma dependência mais profunda. É nas profundezas da própria imperfeição que a dependência do Espírito se torna mais aguda e a graça de Deus se manifesta com maior clareza, revelando sua glória. A dor do pecado, a vergonha da falha, a luta contra a carne, tudo isso pode ser usado pelo Espírito para moldar o caráter do crente, levando-o a uma humildade mais profunda, a uma confiança mais sincera em Deus e a uma compaixão maior pelos outros pecadores que também enfrentam suas próprias batalhas. A fraqueza humana, paradoxalmente, torna-se o terreno fértil para o poder de Deus operar, demonstrando que a salvação não é uma conquista humana, mas um milagre divino operado pela sua mão. A obra do Espírito Santo na vida do eleito é multifacetada e contínua, uma jornada que dura por toda a existência terrestre. Ele não apenas convence do pecado, mas também conforta, guia, ensina, intercede e capacita a pessoa para viver uma vida que glorifique a Deus. Em Romanos 8:26, a palavra revela uma verdade assombrosa e consoladora. Da mesma forma, o Espírito ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que, mesmo quando a pessoa se sente impotente diante do pecado, sem saber como se libertar ou como se apresentar a Deus em oração, o Espírito está agindo ativamente em seu favor, intercedendo junto ao Pai, traduzindo as profundezas do coração humano em uma linguagem que o próprio Deus compreende e atende. Que consolo imenso saber que, mesmo nas maiores fraquezas e nas mais profundas dores causadas pelo pecado, não se está sozinho. O Espírito está ali, lutando lado a lado, mediando diante do trono da graça. Essa intercessão do Espírito Santo não é para justificar o pecado ou para permitir a complacência, mas para levar o crente ao arrependimento genuíno e à restauração completa da comunhão. É um testemunho do amor inabalável de Deus, que não desiste de seus filhos, mesmo quando eles tropeçam e caem repetidamente no caminho da santidade. O Espírito trabalha incansavelmente para que o eleito não permaneça no pecado, mas seja conduzido à santidade para a qual foi chamado desde a eternidade. A eleição é, portanto, não apenas um ato de escolha, mas também um compromisso inegociável de Deus com a transformação do eleito, um processo que ele garante com a presença e a obra contínua de seu Espírito, que habita no crente como um selo e um penhor. A questão do pecado diário e da eleição do Espírito Santo não é uma permissão para a complacência espiritual ou para uma vida relaxada em relação à santidade. Pelo contrário, ela deve gerar uma profunda gratidão e um desejo ainda maior de honrar a Deus com a vida, respondendo ao seu amor com obediência. A certeza de que se é eleito e selado pelo Espírito, apesar das falhas inerentes à natureza humana, não deve levar à negligência da santidade, mas a uma busca mais fervorosa por ela, pois é para a santidade que se foi chamado e separado.
O conhecimento da graça não é para que se continue a pecar, para que a graça abunde, como Paulo refuta energicamente em Romanos 6:1. Em vez disso, é para que, compreendendo a vastidão do amor e do perdão de Deus, o crente seja impulsionado a viver uma vida que lhe seja agradável, motivado não pelo medo da condenação, mas pelo amor e pela gratidão transbordante. A luta contra o pecado, embora seja uma realidade da vida cristã, não deve definir a identidade do crente, pois esta não está fundamentada nas falhas momentâneas. A identidade não está nas falhas, mas na escolha divina, na adoção como filho de Deus por meio de Cristo e na habitação permanente do Espírito Santo que sela a pessoa para a eternidade. O que define o eleito não é a capacidade de nunca pecar, o que é inatingível na terra, mas a capacidade de se arrepender sinceramente, de se levantar após a queda e de persistir na busca por uma vida que glorifique a Deus, sempre confiando na força e na purificação contínua do Espírito. Essa é a verdadeira marca de um filho de Deus. Não a ausência de luta contra o pecado, mas a presença constante de uma batalha travada na dependência do Espírito, que assegura a vitória final. É fundamental que se aprenda a distinguir entre o pecado habitual e a luta contra o pecado. O pecado habitual, aquele que é abraçado, cultivado deliberadamente e não causa dor, desconforto ou arrependimento, é uma bandeira vermelha que levanta sérias questões sobre a genuinidade da fé e a presença real do Espírito Santo na vida da pessoa. Mas a luta contra o pecado, o lamento sincero pela própria imperfeição, a dor causada pelas próprias falhas e o desejo sincero e ardente de mudar, isso é o que caracteriza um coração regenerado, um coração onde o Espírito Santo está atuando poderosamente. A pessoa que peca e se entristece com o pecado, que busca perdão e se esforça com todas as suas forças para não repeti-lo, está experimentando a obra do Espírito. É o Espírito quem convence do pecado, quem aponta para a santidade de Cristo e quem dá a força interior para se arrepender e buscar a mudança que agrada a Deus. A eleição, portanto, não anula a responsabilidade individual do crente, mas a fundamenta, dando-lhe o propósito e a capacitação para cumpri-la. O Espírito Santo não forçará a santidade, pois a santidade é uma resposta de amor e livre-arbítrio, mas capacitará a buscá-la com fervor e dedicação. É uma parceria divina e humana, onde a iniciativa e a capacitação vêm de Deus e a resposta vem do homem, em uma colaboração que glorifica o Criador. A persistência em buscar a Deus, em estudar sua palavra com diligência, em orar constantemente e em se submeter à sua vontade, mesmo diante das falhas, é uma evidência clara da obra do Espírito. Ele não elege para que se permaneça na estagnação espiritual, mas para um crescimento contínuo, para que se avance de glória em glória, refletindo cada vez mais a imagem resplandecente de Cristo. Para aqueles que se veem presos no ciclo de pecar, arrepender-se e pecar novamente, a mensagem da eleição do Espírito Santo é um bálsamo para a alma ferida, uma fonte de esperança inesgotável. É a lembrança de que a identidade não está condicionada à performance impecável, que é inatingível, mas à fidelidade inabalável de Deus, que nunca falha. A certeza da eleição oferece a esperança e a motivação para continuar a lutar, a se arrepender e a buscar a santidade, não por medo de perder a salvação, mas por gratidão a um Deus que amou e escolheu, mesmo sabendo de cada falha, de cada tropeço que viria na jornada. A cada manhã, quando a consciência das próprias imperfeições se impõe e a fragilidade humana se faz presente, o crente é convidado a recorrer novamente à cruz, onde o preço pelo pecado já foi pago de uma vez por todas, e ao Espírito Santo, que habita para capacitar e purificar continuamente.
A eleição não é um convite à passividade diante do pecado, mas uma declaração de guerra contra ele, uma guerra na qual o Espírito já garantiu a vitória final sobre as trevas. A presença do Espírito Santo na vida do crente é a garantia de que a jornada de santificação, com todas as suas lutas e tropeços, será concluída com sucesso. Ele é o penhor, a promessa viva de que Deus cumprirá tudo o que prometeu, levando seus filhos à glória eterna. Não se deve permitir que a voz do acusador ou as próprias falhas roubem a certeza da eleição e do amor de Deus, pois essas são táticas do inimigo para enfraquecer a fé. A verdade é que a eleição divina é um ato de graça tão profundo que transcende a compreensão humana e desafia toda a lógica. Não se trata de uma avaliação de méritos passados, presentes ou futuros, mas de um propósito eterno de Deus para redimir e restaurar aqueles que Ele escolheu para si. E nesse propósito, o pecado, embora real e doloroso, não tem o poder de anular o decreto divino, pois a graça de Deus é soberana e suficiente para toda e qualquer necessidade. Considere a natureza do perdão divino, que é um dos pilares da relação com Deus após a eleição e que se manifesta continuamente. O perdão não é um passe livre para continuar no erro, uma licença para pecar, mas a manifestação do amor de Deus que oferece uma nova chance a cada arrependimento sincero e de coração contrito. A palavra afirma claramente em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa promessa não é apenas para o momento da conversão, mas para a jornada contínua do crente. Uma fonte constante de purificação e restauração. Ela é a provisão de Deus para aqueles que, mesmo eleitos e cheios do Espírito, continuam a lutar com a carne e as tentações do mundo. A confissão é o caminho para a restauração da comunhão, e a fidelidade de Deus em perdoar é a certeza de que a eleição permanece, mesmo diante das falhas cotidianas que afligem a alma. O Espírito Santo elegeu o indivíduo não porque ele viu um potencial perfeito a ser realizado por si mesmo, mas porque ele viu uma alma que precisava ser resgatada e transformada radicalmente pela sua graça. Ele escolheu para amar, para santificar, para capacitar e para guiar a pessoa através de cada vale e de cada montanha, inclusive através dos vales sombrios do pecado e do arrependimento. A eleição é a prova inquestionável de que o amor de Deus é incondicional em sua origem, embora chame para uma vida de obediência e santidade que reflete essa graça. É um amor que não se retira quando se falha, mas que se estende para levantar, perdoar e fortalecer, revelando a paciência e a misericórdia divinas. A fraqueza não é o fim da história da pessoa, mas muitas vezes o prelúdio dramático para a manifestação gloriosa do poder de Deus em sua vida. O apóstolo Paulo compreendeu isso profundamente quando declarou: quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12:10. Uma aparente contradição que encerra uma verdade espiritual profunda. Essa aparente contradição revela uma verdade espiritual fundamental. É na dependência da força de Cristo e na atuação do Espírito Santo que a verdadeira fortaleza do crente se manifesta, superando suas limitações humanas. A eleição do Espírito não é para criar super-heróis espirituais imunes ao pecado, mas para formar vasos de barro que, apesar de suas rachaduras e imperfeições, carregam um tesouro incomparável. A presença do Espírito de Deus, que os capacita para toda boa obra. Assim, o paradoxo da eleição em meio ao pecado diário se dissolve na glória resplandecente da graça divina, que ilumina o caminho. A eleição do Espírito Santo não é um atestado de impecabilidade, mas um selo de posse, um compromisso de amor inabalável e um processo de transformação
que durará a vida inteira. É a garantia de que, mesmo quando se tropeça, a mão poderosa de Deus está estendida para levantar. Mesmo quando a vergonha tenta paralisar e sufocar a alma, a voz consoladora do Espírito sussurra o perdão e o encorajamento divino. Mesmo quando a dúvida assalta o coração, a certeza da eleição permanece firme e inabalável, como uma âncora para a alma. Portanto, em vez de se focar nas falhas como prova de desqualificação ou de um amor deficiente de Deus, a pessoa é convidada a vê-las como oportunidades para experimentar ainda mais a profundidade da graça e do poder purificador do Espírito Santo. É um convite a se render completamente à sua obra em andamento, a se arrepender sinceramente a cada queda, a confiar que Ele é fiel para perdoar e a capacitar para a santidade que Ele mesmo deseja para seus filhos. A eleição não é uma meta a ser atingida pela perfeição humana, mas um dom a ser recebido pela fé, uma obra a ser realizada pelo Espírito, para a glória de Deus Pai, que é digno de toda honra e louvor. O Espírito Santo elegeu o indivíduo não por quem a pessoa é em sua carne e pecado, em sua miséria e fraqueza, mas por quem ele é em sua santidade, graça e amor infinitos. Ele viu não o que o indivíduo era em sua condição caída, mas o que poderia se tornar pela sua graça e poder transformador. E é por essa razão que, mesmo quando se peca todos os dias, a eleição permanece, o Espírito continua a habitar fielmente e a promessa de transformação se mantém firme e inabalável. Confie nessa eleição divina. Confie nesse amor que tudo transcende e permita que o Espírito Santo continue a obra que ele começou em sua vida, levando-a à plenitude. A vitória final sobre o pecado e sobre todas as fraquezas é garantida por ele, o fiel e poderoso Espírito de Deus. A história da salvação é, em essência, a história da fidelidade de Deus diante da infidelidade humana. Desde o Éden, a humanidade tem demonstrado uma inclinação persistente para o pecado, uma tendência inata para se desviar do caminho do Senhor, mesmo após conhecer sua bondade. No entanto, a cada falha, a cada tropeço, a cada ato de rebelião, a resposta divina não tem sido a rejeição final, mas a busca incansável, o convite ao arrependimento sincero e a promessa de restauração completa. A eleição do Espírito Santo está inserida nessa narrativa maior da graça abundante de Deus, que se manifesta não na ausência de fraquezas humanas, mas na capacidade divina de redimi-las e transformá-las em testemunhos vivos e poderosos do seu poder, para que toda a glória seja dele. Não há sombra de dúvida de que a eleição é um ato de amor soberano, uma decisão que parte exclusivamente do coração de Deus. Não se trata de uma decisão reativa de Deus em resposta à bondade do homem, pois bondade perfeita não existe fora dele, mas de uma iniciativa divina que precede qualquer mérito humano. Essa verdade liberta a alma do fardo esmagador da autoperfeição, que é uma ilusão inatingível e uma fonte constante de culpa e frustração para aqueles que tentam alcançá-la. Ao invés de se esforçar para ser digno da eleição, o crente é chamado a aceitar essa dádiva imerecida com humildade e gratidão profunda, e a permitir que a consciência dessa graça se torne a motivação principal para uma vida de obediência e santidade que honre o nome de Deus. A luta contra o pecado, embora real, se torna paradoxalmente um campo de batalha, onde a graça de Deus é diariamente experimentada e o poder do Espírito é manifestado na vitória sobre as tentações. Quando a tentação se apresenta de forma insidiosa, ou quando o pecado já foi cometido e a vergonha se instala, paralisando a alma, é vital recordar que a eleição não foi um erro de cálculo divino ou uma falha de julgamento. O Espírito Santo, em sua onisciência infinita, conhecia cada falha, cada fraqueza,
cada pecado que a pessoa cometeria em sua jornada terrena, e ainda assim, em sua soberana vontade e amor, ele escolheu. Essa presciência de Deus, porém, não significa que ele deseje ou tolere o pecado. Pelo contrário, ela exalta ainda mais a profundidade de seu amor e sua capacidade ilimitada de redimir e purificar mesmo o mais impuro. A eleição é a fundação sólida sobre a qual a promessa de santificação se ergue, e é o Espírito quem, em seu poder e persistência inabalável, levará essa obra a bom termo na vida de cada eleito, glorificando o Pai. Portanto, a resposta à pergunta: por que o Espírito Santo elegeu você, mesmo você pecando todos os dias? Não se encontra na ausência do pecado ou na força humana, que são insuficientes, mas na imensidão da graça divina, na soberania absoluta do propósito de Deus e na fidelidade inabalável do Espírito Santo. Ele elegeu para amar, para transformar, para santificar e para glorificar seu nome através de vasos imperfeitos que ele está, dia após dia, moldando pacientemente a imagem perfeita de Cristo. Que essa verdade profunda traga consolo, esperança e um renovado senso de propósito para a jornada de fé, impulsionando a uma dependência ainda maior daquele que é fiel para completar a obra que começou em cada vida. A eleição é um chamado à dependência, não à autossuficiência, um convite à graça, não ao mérito humano, e uma promessa de poder, mesmo na mais profunda fraqueza humana.